Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Vamos colocar essa câmera aqui. Fazendo muito careta. Parece sólido. Vamos ver. Bom, vocês me acompanham? Estou indo para o trabalho segunda-feira. E é engraçado, acho que até para ilustrar um pouquinho da onde que saiu a pauta de hoje, enquanto o carro esquenta um pouco. Eu estava outro dia numa loja e comprei um CD. Eu fui numa loja de CDs. Eu sei que parece meio anacrônico, né? Mas sim, existem ainda lojas de CDs. Esse aqui é um CD do Caetano Veloso com David Byrne. David Byrne, para quem não lembra, era o vocalista de uma banda super interessante no final dos anos 80, se eu não me engano, chamada Talking Heads. E aí uma das músicas que foi muito legal ouvir de novo, no momento vale a pena ver de novo, era uma música que ele cantava, que a banda dele cantava, que se chamava Road to Nowhere. We're on the Road to Nowhere. Era uma música super bacana, com um senso de humor meio estranho, que dizia que na verdade a gente estava sorridentes e felizes numa estrada rumo ao nada. Vamos lá, rumo ao nada, tal. Isso é década de 90. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Mas aí, por que eu estou contando isso? Porque na verdade, eu até tuitei agora de manhã eu já estava com essa ideia um pouco na cabeça. Eu tuitei alguma coisa parecida com isso. Que na verdade, mesmo o mais banana de todos nós, mesmo o cara mais indiferente, menos ligado na questão do futuro, mesmo, né, o cara menos digital, sei lá, o Zé Sarney, tanto faz, todos nós estamos de uma maneira ou de outra criando o futuro, né? A questão é qual futuro, né? Então todos nós estamos criando o futuro. Isso deveria dar um certo senso de responsabilidade para a gente. Mas o que eu acho que é o tema aqui, que não é um tema 100% original, claro que não, é a tal da questão do futuro, né? Tem uma coisa que é muito curiosa, eu acho que os preconceitos mais perigosos são aqueles que a gente nem consegue perceber que existem, né? Que eles estão tão arraigados, que eles estão tão... fazem assim, é como o oxigênio, está no ar, a gente não vê, né? Eles são o ar que a gente respira. Então, algumas dessas ideias, alguns desses conceitos que já estão invisíveis e que a gente nem questiona mais que pode ser diferente, eles são para mim os mais intrigantes, tá? E um deles é uma noção que aqui no mundo ocidental a gente toma como, né, como garantida, como assegurada, é a noção de progresso. A noção de progresso. Então, tanto que quando eu falo de futuro, provavelmente vocês devem estar pensando em robôs, né? Pensando em, sei lá o que, digital, pensando em alguma coisa parecida com ficção científica. Por quê? Porque na cabeça da gente, sobretudo no Ocidente, existe uma noção de que o progresso não só existe, como é uma coisa inexorável, né? Não só inexorável, como também boa, né? Intrinsecamente boa. Então as coisas estão melhorando sempre, vão melhorar sempre e tal. Eu lembro quando eu era garoto, acho que eu tinha, sei lá, uns 14, sei lá quantos anos eu tinha, aquela coisa de ir pra Disney, e na Disney tinha uma instalação lá que você podia visitar, que acho que era Monsanto que patrocinava. Monsanto, provavelmente você não sabe, mas a Monsanto é um gigante no setor de agrícola, sementes, tal. Sem a Monsanto, eu nem quero imaginar qual é a porcentagem das coisas que você come que vieram, que você tem que dar graças a Monsanto. Então a Monsanto bancava uma instalação lá, que você ficava sentadinho, aí aparecia um palco com uns bonecos, uns robozinhos lá, representando a década de 30. Os caras falavam, nossa, essa é uma época maravilhosa, olha o progresso, que legal, tal. Aí depois girava o palco, era a década de 50, nossa, que época maravilhosa, o futuro. E aí é 70, 80, bom, parava em 80 porque é a época que eu tinha essa idade aí. Então era aquela coisa positiva, né, com relação ao futuro. E a gente tem isso muito imbuído. É lógico que quando você ouve uma música como do Talking Heads, em que o cara tira sarro e fala que o futuro é um nada, ou quando você assiste filmes como Blade Runner, o Caçador de Androides, em que o futuro
esquisito, em que você vai ver o Exterminador do Futuro, em que no futuro as máquinas dominarão o homem. Quer dizer, existe uma série de movimentos na arte, né, na cultura pop, etc e tal, de começar a colocar em xeque se o futuro é assim tão garantido, né? Uma garantia sou eu. Se o futuro é tão necessariamente melhor assim, né? Então eu lembro que na década de 80, provavelmente, um escritor chamado Umberto Eco, italiano, fez um livro que todo mundo leu, eu pelo menos li, que se chamava Apocalípticos e Integrados, em que ele dizia que todo intelectual estava em uma das duas categorias. Ou o cara achava que o mundo ia acabar, né, que a civilização estava indo para o saco, por isso eram os apocalípticos, ou então o cara era um integrado, ele achava que tudo era assim mesmo, que tinha que ser assim mesmo. Então isso lá atrás, até hoje eu fico achando que essa distinção continua bastante interessante. Mas vamos voltar para essa questão nossa aqui do futuro. Quando a gente acha que o progresso é uma coisa que anda por si só, né, a gente na verdade está ignorando uma pancada de, sei lá, movimentos históricos não tão lineares assim, né? Porque a história do progresso pressupõe que existe uma certa linearidade, né? Linearidade. Eu lembro que eu até estava vendo uma vez, era um filósofo, talvez Kant, um filósofo alemão, não sei, em que ele falava que não, veja bem, existe um progresso inexorável sim, porque mesmo quando existe uma epidemia, depois a medicina melhora, quando existe uma guerra, depois não sei o que melhora. Eu falei, tá bom, né? Vai dizer isso para quem morreu no meio do caminho, né? Parece aquela história do final, no final dá tudo certo, né? Pô, então defina final, né? Então, assim, essa pressuposição de que existe uma certa linearidade, né? Que existe alguma coisa que está sempre inexoravelmente garantindo que a gente esteja melhorando sempre, etc e tal, o cara acho que não tem lido muita história, né? Porque se a gente parar para pensar, existe uma série de momentos gloriosos na história humana, mas que são surtos, né? Sei lá, você tem a Grécia clássica, você tem um surto, né, de melhorias, de inovações, de revoluções do pensamento e tal. Em Roma a mesma coisa, né? Revoluções arquitetônicas, da questão urbanística, da questão pública, da questão do direito e tal. Aí acontece alguma coisa, né? Os bárbaros, ou seja o que for, o sistema colapsa. Até hoje está todo mundo tentando entender por que essas coisas colapsaram. Mas a casa cai e aí segue-se um retrocesso monstruoso em vários lugares do mundo, né? E até a coisa retomar demora um montão. Tanto é que tem muita gente que diz que na verdade a condição humana mudou muito pouco até o século XVIII, né? A expectativa de vida, as doenças que você tinha, né? As tragédias, a zona toda, até a maneira de matar e de morrer era muito parecido. Você morria com uma pedrada, com uma paulada, com uma facada, com uma, né, um corte de espada. Ninguém inovou muito isso por um bom tempo, né? Então, se você for olhar a história, você percebe que tem surtos, tem épocas que as coisas avançam e depois recuam, muita coisa se perde completamente, muita coisa fica sem registro, né? Algumas coisas são retomadas por um absoluto milagre. Então, quando a gente fala da filosofia grega, ela quase se perdeu. Se ninguém tivesse resgatado isso no Renascimento Árabe, na época da tradução, né, que é como os historiadores chamam, se os árabes não tivessem resgatado isso, sei lá, tinha ido para o saco essa história, né? Isso sendo que logo na sequência os próprios árabes também recuam e desencanam dessa história de filosofia e voltam para uma coisa um pouco mais conservadora, né? Então, se você ler um pouquinho, se você se interessar um pouquinho, então você vai perceber que não é tão linear assim, né? E mesmo essa noção de progresso não necessariamente era bem vista, né? Quando você tinha um mundo dominado mais pela religião e tal, a questão do progresso material não era assim. Essa história talvez venha depois com o protestantismo, com o calvinismo, né? Com outras variações religiosas, em que a questão do progresso pessoal, da riqueza, né? Do sucesso, começam a ser um pouquinho mais elaboradas, né? São coisas relativamente recentes. Ok, eu estou viajando pra caramba nessa história, mas de qualquer maneira a questão de
progresso propriamente dito é relativamente recente, né? Relativamente recente e também, de novo, cheio de espasmos, né? Se você pensar, sei lá, pega as crises que o capitalismo tem tido, são espasmos, de tempos em tempos, assim, o progresso tropeça nas próprias pernas, né? Aí os caras informatizam o sistema inteiro financeiro, outro colapso, ou então alguém inventa, sei lá o que, alguém inventou o automóvel, que é essa tralha que eu estou sentado aqui, que parece um progresso, mas na sequência quase põe o planeta no saco. Então a gente está sempre, sei lá, de vez em quando inventando uma solução, né, e tendo que lidar com os problemas decorrentes por algumas gerações, motoboys, né, por exemplo. Acabou de passar aí passaram dois. Eu citei, eu acho, no meu último vídeo, a questão do futurismo italiano. Quer dizer, você tinha um entusiasmo gigante com a questão do futuro e da máquina, da tecnologia, um pouquinho antes da Primeira Guerra. Aí vem a Primeira Guerra, que é uma coisa absolutamente né, sem palavras, né, deixou todo mundo de queixo caído. Depois vem uma Segunda Guerra, mais insana ainda, né, promovida por países que em princípio seriam países desenvolvidos tecnologicamente. Na verdade, a Segunda Guerra, o grande diferencial era a tecnologia. As armas eram umas tecnologias que nunca ninguém tinha visto, foguetes que ia cair em Londres, uma coisa de louco, né? E então tudo isso, eu estou nessa até aqui a Cidade Jardim aqui contando de que historicamente essa bendita noção de progresso assim, é uma história para boi dormir. É bonitinho, é legal a gente acreditar nisso, né? É legal porque e por que a gente acha legal? Porque talvez a gente esteja colocando no mundo material, esse mundo aqui de coisas, um sentimento que é um sentimento de caráter religioso, né? Um sentimento de salvação, um sentimento de futuro melhor, a questão da esperança, né? Alguém conseguiu, e aí eu não sei se foi a publicidade, eu não sei se foram os políticos, alguém conseguiu desviar, né, os nossos sentimentos mais religiosos para a questão do consumo, do progresso, etc, etc, etc. Tá bom. Então tá, tudo isso para colocar até aqui que a noção de progresso é uma historinha que às vezes funciona, às vezes não, né, que provavelmente é tão irracional quanto acreditar em Papai Noel, fala aí outra coisa, Coelho da Páscoa, né? Porque é só ver, sei lá, se bem que também vai ter gente que vai questionar, mas as mudanças no meio ambiente, é só ver o impacto na saúde pública e assim vai. Mas vamos voltar aqui para o nosso mundinho, tá? É engraçado, eu fico imaginando quem hoje escreve, sei lá, a Folha ainda tem um caderno de informática, que eu não assino Folha, mas eu sei que o Estadão tem lá o link, né? Então, o que acontece é que em algum momento os geeks das redações conseguiram, né, independência ou morte, ali conseguiram ter um território próprio para falar sobre o futuro digital, etc, etc, etc. A questão eu estava hoje vendo lá o link, o que tem ali que não poderia ter sido escrito há 2, 3 anos? Né? O que tem ali que realmente merecesse 2 páginas cheias de ilustrações gigantes, né? A impressão que eu tenho, nesse exato momento, final de julho de 2012, é que a gente está numa absoluta entre-safra em termos de progresso, em termos de futuro, né? A economia mundial está balançando pra caramba, a brasileira estão escondendo, mas está balançando. Aqueles que eram os campeões da nossa atenção e esperança, os Facebooks da vida, também estão balançando, os números não são tão cor-de-rosa assim, não aparece nada de novo faz algum tempo e blá, 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 blá. E até para dar um tom curioso, eu sempre bati numa tecla que é a seguinte, grande parte do que a gente encara como a internet, na verdade é a Califórnia, né? Porque essas coisas todas que a gente acha maravilhosas nasceram, muitas delas, na Califórnia, no Vale do Silício, que é um lugar estranho pra caramba, em que você consegue dinheiro caído do céu para fazer coisas que não ganham dinheiro e isso pode durar anos,
Então é como se, é engraçado porque uma região muito especial do planeta, completamente atípica, né, tá criando coisas para o mundo inteiro, só que o mundo inteiro não percebe que não é bem assim em casa, né? E aí ontem no Estadão teve uma matéria bem bacana sobre a absoluta falência do estado da Califórnia. O estado está falindo, você tem municípios que estão tão mal das pernas que até a prefeitura foi despejada, né? Os caras estão mal, estão com déficit gigantesco, blá 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 blá. Aí você fala, veja bem, é claro que isso não se aplica provavelmente à cidade onde está Google, Yahoo, Facebook, né, sei lá, Mountain View, Sunnyvale, sei lá, Seattle, onde está a Microsoft. Provavelmente essas cidades em que tem lá gente ganhando bem, pagando imposto, os caras devem estar com grana. Mas isso é tão concentrado que acho que pelo visto não salva o resto, não salvou a Califórnia. O Vale do Silício não está salvando a Califórnia, né? E aí você fala, bom, então esses caras super futuristas, que diabo de futuro eles estão criando, estão propondo, né? A gente está pautando a nossa visão de futuro por coisas que não se sustentam, né? Por coisas que só são sustentadas, sei lá, miraculosamente. Não é nem... outro dia eu estava vendo essa história curiosa, mas a gente acaba esquecendo que existe política e existem visões diferentes e tal. Aí um dia eu acho que eu vi algum post na web que era sobre... era um cara que ia fazer apresentar o doutorado dele, e aí ele falava algumas coisas sobre a internet, sobre o digital. Aí eu olhei aquilo e falei, vou fazer um comentário. Eu fiz um comentário e falei, olha, meu amigo, esse o digital que você está falando é simplesmente um reflexo da cultura do Vale do Silício, que não existe mais em nenhum outro lugar, porque blá blá blá. Aí uma senhora fez um comentário embaixo, sim, mas esse é o problema desse modelo liberal, outros devem... Aí eu falei, outros? Né? E eu já, numa conversa com um personagem muito curioso, que talvez até tenha algum impacto na regulamentação da internet nesse país, meio preocupante isso, em que o cara estava propondo inclusive uma internet estatal, em que o Estado deveria garantir a internet. Eu falei, bonito, né? Vamos bem. Tô fazendo uma digressão danada, deixa pra lá, não vou nem entrar nesse mérito, porque isso é um território completamente minado, não quero entrar nessa seara. A grande questão para mim, voltando, tá? Já dei uma chacoalhada nessa história de que progresso é uma coisa inevitável, não é. Já dei uma chacoalhada em que essa história toda de digital, a gente já está percebendo que não gera tanta riqueza assim, ou gera riqueza para muito pouca gente. É uma revolução que está servindo poucos, pelo menos do ponto de vista material. E aí tem uma coisa curiosa que virou pecado, isso é uma coisa que me intriga bastante, virou pecado questionar esse otimismo com relação ao futuro, essa crença cega no progresso, né? Como se, sei lá, cada lançamento da Apple, o mundo fosse ficar efetivamente muitas vezes melhor, ou cada tela nova da Samsung, sei lá, ou da Sony, ou da Microsoft, ou seja quem for, né? Como se realmente o progresso, o avanço da humanidade estivesse dependendo dessas coisas. Na real, eu acho que já está mais do que na hora, pelo menos é o que me intriga, sabe? É o que eu gostaria de saber, é o que eu gostaria de estar envolvido, é o que eu estou tentando de alguma maneira me orientar nessa direção. Se a gente estiver pensando em progresso concreto, não aumentar a banda do USB 3.0, não uma televisão que vai mostrar a mesma novela porcaria em 4D, 5D, não, progresso assim, cidades mais dignas, um processo mais transparente, ou mais justiça, ou sei lá, alguma coisa que a gente não drene os recursos do planeta, né, em que a gente, qualquer coisa, né? Aonde isso está sendo abordado? Quem está cuidando disso?
quem está cuidando disso, né? Que conhecimentos que você precisa ter para, sei lá, fazer alguma diferença nesse sentido. Porque isso é uma coisa curiosa, de novo, eu vou repetir o que eu coloquei no Twitter lá do começo. Mesmo a figura mais indiferente, mais banana, mais seja o que for, ela está sim construindo um futuro. A questão é que futuro? Né? Um futuro com um carro para cada um, gastando gasolina? É um futuro com... Que tipo de futuro? Né? Um futuro em que o país inteiro vira um grã-maranhão, né? Que é o que a Fussar nem está tentando fazer. Que tipo de futuro? Né? Um futuro em que todo mundo volta para o século VII e vai viver como manda o livro sagrado? Que tipo de futuro? Né? Ou um futuro em que a gente tem essas mesmas forças de hoje em ação fazendo estrago? Que tipo de... Então, mesmo quando a gente não faz nada, a gente está de alguma maneira contribuindo para um certo tipo de futuro. Então, caso a gente queira imaginar algum tipo de futuro diferente, que não seja o futuro do Blade Runner, uma estrada por nada, etc e tal, que disciplinas que a gente tem que estudar, avançar, que a gente tem que envolver no processo para que isso aconteça, tá? A gente fica sempre com essa ideia, né? Ainda mais, de novo, a maldita questão do progresso. Então a gente acha que só porque digital é mais novo, digital é mais legal e é superior. Na verdade, sob inúmeros pontos de vista, digital é burro. Digital é burro porque simplifica demais, porque não dá conta de algumas coisas, etc, etc, etc. Muitas vezes a solução digital é pior do que a solução verdadeira. A gente vai imaginar que não, a solução vai ser criar uma plataforma para... Aí o cara monta lá uma plataforma para, sei lá para quê, né? E qual é o pressuposto que ele está usando? Qual é o pressuposto que ele está partindo para o que é uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais plena, uma organização social mais justa, uma relação mais transparente de poder público versus setor privado? Provavelmente nenhuma, né? O cara só pensou no raio da plataforma digital. Sendo que em muitos casos, né, talvez não fosse isso. Talvez não fosse isso que fizesse diferença. Talvez não seja isso que torna as pessoas mais humanas. Eu estou batendo na mesma tecla faz tempo, de inúmeras maneiras, inclusive, de que provavelmente o que nos torna mais humanos quer dizer mais plenos, mais satisfeitos, mais criativos, mais produtivos, sejam coisas eminentemente low-tech. É capaz que seja profundamente low-tech. É profunda. Por exemplo, outro dia eu vi uma biografia maravilhosa sobre o Darwin, que ele construiu na casa dele. Ele tinha um bosque e ele construiu nesse bosque um caminho no meio do bosque, e é engraçado, ele quando precisava pensar, ele ficava rodando nesse caminho dentro do bosque, observando as plantas e tal. E aí ele se disciplinava a dar não sei quantas voltas, 10 voltas nesse caminho. E como é que ele fazia isso? Ele colocava no começo do caminho uma pilha de pedrinhas. Então a primeira vez que ele passava, ele chutava uma pedrinha para o lado. A segunda vez ele chutava a segunda pedrinha para o lado. A hora que ele tivesse chutado todas as pedrinhas para o lado, ele tinha dado as 10 voltas, né? Esse processo de andar, circular, observar, né, pensar com as pernas e tal, algo me diz que isso é mais rico do que ficar com a bunda na cadeira clicando em aba de browser. Será que ele teria sido tão original se ele tivesse trocado isso por uma plataforma colaborativa no smartphone de não sei do que? Talvez não, né? Um outro exemplo que eu acho que eu citei no último podcast, que o Milan Kundera, que é um escritor tcheco, ele coloca nos contratos, quando ele faz um livro novo, olha, eu só quero meu livro impresso em papel. Eu não quero meu livro na internet, eu não quero meu livro em leitor eletrônico, e-reader, Kindle, nada, só quero em papel. Mas nem tanto pelo livro em si, é porque ele acredita, isso eu acho genial, no poder da biblioteca, da instituição da biblioteca, de um espaço chamado biblioteca. De um espaço em que você vai, em que você se deslumbra com a quantidade de livros, em que você pode conhecer pessoas, em que você pode ter o silêncio para digerir aquilo, o foco,
essa experiência é sensacional, e a gente achar que o leitor digital e o livro digital vão representar um progresso com relação ao que a biblioteca talvez seja um equívoco. Talvez o progresso seja justamente botar livro de papel na mão dos outros. Sei lá, estou chutando, eu estou falando isso porque eu gosto de livro e gosto de livro impresso. Então, por exemplo, eu trabalho tanto aqui para a agência. Uma das coisas mais marcantes na agência, na Cubo, é que o espaço inteiro é um desbunde. E é um desbunde não para exibicionismo nem nada, mas é porque simplesmente tem uma série de ambientes ali em que os criativos ou os profissionais, eles podem sair das próprias mesas e sentar num sofá, sentar numa cadeira, se esparramar, etc e tal, para poder trocar mais ideia. Né? Se o cara ficasse o dia inteiro na baia, sentado no computador com a cara na tela, isso não é tão rico quanto você propiciar um espaço. Pô, a agência é mais legal do que a casa de qualquer um de nós, ela é mais bonita, o espaço é mais bacana, os espaços são flexíveis, você pode usar de inúmeras maneiras, você trocaria um lugar bacana, bem decorado, gostoso, etc e tal, por quê? Por uma plataforma colaborativa online, que você fica com a bunda na cadeira e um fone de ouvido, sem olhar no olho de ninguém. Isso seria um progresso? Progresso talvez seja, e eu estou aqui viajando na maionese, porque eu sei que eu não tenho, eu não sei tudo que eu precisava saber para arquitetar esse futuro. E o que eu talvez precise, que eu sinta falta, sejam disciplinas que infelizmente não tem tanto destaque quanto, sei lá, fala qualquer coisa aí, aplicativos mobile para tablets, talvez não tenham tanto destaque quanto essas coisas. Talvez o que eu precisasse saber um pouco mais era planejamento urbano, urbanismo, entender um pouco mais como funciona a cognição humana, como funciona um pouco mais os processos de interação colaborativos, como funciona talvez a questão de políticas públicas, como funciona a questão do meio ambiente. Cara, é nisso que de alguma maneira eu estou tentando me aprofundar um pouco mais, porque enquanto a gente continuar, e aí vem o risco máximo, né? Que engraçado, quem diria que o digital ia cair nessa armadilha, né? O digital, que antes era uma coisa super disruptiva, né? Que era uma coisa que atravessava disciplinas, que era multidisciplinar, etc e tal, o digital acabou virando uma disciplina relativamente umbigocêntrica, né? Os que olham para o próprio umbigo. Eu acho que muitos profissionais estão se isolando, né? As conversas estão se bitolando. Felizmente eu trabalho com gente que é multidisciplinar, os times têm essa orientação, os projetos também, né? Então quem diria que a tal coisa disruptiva, né, fosse virar uma panelinha, um nicho, né, um assuntinho com uma certa arrogância e com uma certa presunção, né, de ser fechado em si mesmo, de bastar em si mesmo, de achar que tudo se resolve com uma app mobile, né? Eu acho que está faltando, e pelo menos para mim, que sinto falta e sou relativamente aflito com essa questão, faz falta a gente resgatar algum tipo de costurar essas coisas todas em disciplinas novas, né? E que pelo amor de Deus, deixa eu só ver que o garagem está vazio, eu perco a referência se eu não estacionei direito ou não. Acho que eu estacionei direito. Colocar um pouco mais pra frente. Colocar algumas disciplinas mais antigas, algumas linhas novas de pesquisa, etc e tal, algumas preocupações mais antigas, costurar isso de uma nova maneira, tá? E que não seja para vender
mais maionese, ou para vender mais celular, ou para vender mais seja o que for. Isso é uma coisa maluca, em que você pega os melhores cérebros de uma geração e fica tentando empurrar modelo novo de coisa que ninguém precisa, né? Então isso tem me intrigado. Estou colocando uma questão bastante pessoal aqui, porque eu sou de um tempo em que o futuro era mais legal, né? Eu sou de um tempo em que o futuro era mais legal. Eu sou de um tempo que no Brasil, quando ia para o Festival de Montreux na França, mandava João Gilberto, Elis Regina, tal. Agora deve estar mandando a loira do Tchan, né? Ou Michel Teló, seja o que for, né? Eu fui de um tempo, sei lá, eu posso estar ficando velho, eu posso estar ficando ultrapassado, vai ver que eu não tenho capacidade de perceber os encantos desse novo mundo, tal. Mas o que me preocupa é aonde essa história vai levar. E mesmo que você não faça nada, ou eu não faça nada, a gente está colaborando para algum tipo de futuro maluco. Bom, eu pelo menos estou falando que nem um louco aqui, espero fazer alguma diferença, mas se bem que eu acho que o meu destino é o nicho. Grande abraço, Cândido Paula Júnior falando, roda e avisa.